Leitura bíblica referente ao dia 6 de outubro. Jeremias, capítulo 6, a partir do versículo 22 até o capítulo 7. Salmo 78, versículos 1 a 31, Provérbios capítulo 24, versículo 26, Colossenses capítulo 2, versículos 8 a 23, e a música é Louvor e Adoração no Céu. Comecemos aqui com Jeremias capítulo 6, a partir do versículo 22, em nome de Jesus. Amém. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Trazem arco e dardo. Eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar, e cavalos vêm montados. E em cavalos vêm montados. Eu repetirei o versículo 23. Trazem arco e dardo. Eles são cruéis e não usam de misericórdia. A sua voz ruge como o mar. E em cavalos vêm montados como guerreiros em ordem de batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a sua fama, afrouxam-se as nossas mãos, angústia nos toma e dores como de parturiente. Não saias ao campo, nem andes pelo caminho, porque o inimigo tem espada e aterrou por todos os lados. Ó filha do meu povo, cinge-te de cilício e revolve-te na cinza. Pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Qual acrisolador te estabeleci entre o meu povo? Qual fortaleza para que venhas a conhecer o seu caminho e o examines? Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole bufa, só chumbo resulta do seu fogo. Em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Prata de refúgio lhes chamarão, porque o Senhor os refugou. Prossigamos ao capítulo 7 de Jeremias. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimides o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei,
começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e comei carne. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca do holocausto ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que vossos pais. Diz-lhes-as, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão. Diz-lhes-as, esta é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e ponte a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e de alegria, a voz de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Ó Senhor Jesus! Esmeralda pura, envolvendo a seno de perdura, imensa ternura. Perante o trono há outros 24 reais assentos, sentados neles anciãos de branco muito atentos. Em suas cabeças coroa de ouro reluziam. Prossigamos ao Salmo 78, a partir do versículo 1 até o 31. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos.
contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que eles mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar a água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus e, entre os seus mais robustos, semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Jesus é o Senhor. Em total rendição ao Eterno, nos prostramos ao chão, diante do trono constantemente ao que vive eternamente, e reina com total retidão, sem nenhuma comparação. Com os reis uma boa, ao Rei dos Reis damos as coroas. Reconhece, ele é rei e te sonha. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Provérbios 24, 26. Amém. E elogios te trazemos, cantamos a ti juntos a eterna canção, pois só a ti pertence toda adoração. Conforme a divina e viva lei, te entregamos as coroas, ó Rei. Oferecemos a ti com terno amor, mais puro e perfeito louvor. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo,
tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamento, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Essa é a porção de hoje. Lemos hoje na RA, Revista e Atualizada. Costumamos ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Concluamos aí, ouvindo o restante da canção, Louvor e Adoração no Céu, que está tocando. Amém. Mirei alguém sentado, contemplei, e com sua majestosa e real presença me encantei. Seu semblante qual jaspe e sardônio brilhava, e ao redor do trono um arco-íris pairava. Tinha uma cor verde escura, qual esmeralda pura, envolvendo a cena onde perdura imensa ternura. Perante o trono há outros 24 reais assentos, sentados neles anciãos de branco muito atentos. Em suas cabeças coroa de ouro reluziam, que perante o Eterno humildemente se conduziam. Prostrados ao Rei se rendiam, e elogios lhe traziam, cantando a uma voz a eterna canção, a quem pertence toda adoração, conforme a divina e viva lei, entregam suas coroas ao Rei, oferecendo a Ele com amor o mais puro e perfeito louvor, dizendo: és digno de glória e poder, e sempre vamos te oferecer. Por tua vontade tudo veio a ocorrer, somente para te engrandecer, e pelo teu querer e agir, tudo veio a existir, para te adorar e servir, agora e no eterno porvir. Com os 4 seres viventes, representando toda a criação existente, dizemos: Santo, Santo, Santíssimo, adorando ao Rei digníssimo.
que não se limita ao tempo e espaço, mas a tudo sustenta com seus braços, e com os mesmos braços nos abraça. É o eterno e sempre há de ser, nunca irá perecer. O que se vê fez para o seu prazer, nunca irá perecer, e um dia vai descer e seu reino estabelecer. Dos relâmpagos que o trono faz brilhar ressoam vozes de trovões no ar, e 7 tochas de fogo ali estão, 7 espíritos a intenção são. Um mar de vidro como cristal reluzente frente ao trono incandescente. No centro rodeando estão a vigiar os 4 seres vivos a olhar. O primeiro tem poder para reger, o segundo muita força tem para tecer, o terceiro pode raciocinar, e o quarto é hábil para nas alturas voar. Com 24 anciãos que representam os líderes da criação, em total rendição ao eterno nos prostramos ao chão, diante do trono constantemente ao que vive eternamente, que reina com total retidão sem nenhuma comparação. Com os reis numa boa, ao rei dos reis damos as coroas. A grey reconhece, ele é rei, e que só ele merece a coroa, coroarei. Prostrados a ti nos rendemos, e elogios te trazemos. Cantamos a ti juntos a eterna canção, pois só a ti pertence toda adoração. Conforme a divina e viva lei, te entregamos as coroas, ó Rei. Oferecemos a ti com terno amor, mais puro e perfeito louvor, dizendo és digno de glória e poder, e sempre vamos te oferecer. Por tua vontade tudo veio a ocorrer, somente para te engrandecer, e pelo teu querer e agir, tudo veio a existir, para te adorar e servir, agora e no eterno porvir. Com os 4 seres viventes, representando toda a criação existente, dizemos Santo, Santo, Santíssimo, adorando ao Rei digníssimo, que não se limita ao tempo e espaço, mas a tudo sustenta com seus braços, e com os mesmos braços nos abraça. É o eterno e sempre há de ser, nunca irá perecer. O que se vê fez para o seu prazer, nunca irá perecer, e um dia vai descer seu reino estabelecer. Nunca irá perecer. O que se vê fez para o seu prazer, nunca irá perecer. Um dia vai descer e aqui reger, nunca irá perecer. Um dia vai descer e aqui reger. Descei conosco reger.